Olá meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Vídeo importante, interessante, porque a gente tem recebido muitas demandas aqui a respeito de dúvidas sobre disfunção erétil, perda da ereção, em vários cenários, né? Nossa especialidade aqui é tratamento dos pacientes com câncer de próstata, rim, bexiga, então a gente foca muito na parte de uro-oncologia e focados em prevenção e tratamento e reabilitação dos pacientes que passam por uma condição como essa. Mas não só isso, essas informações nesse vídeo, elas vão ser também muito úteis para homens que nunca foram operados, nunca retiraram a próstata e que sofrem com a disfunção erétil. Então, o meu objetivo nesses próximos 20 a 25 minutos é explicar para você quais são os tipos de disfunção erétil, né, de dificuldade para iniciar ou sustentar uma ereção, como nós urologistas avaliamos essa disfunção erétil em graus, né? Leve, moderada, grave, quais são as ferramentas que nós usamos e quais são as estratégias de tratamento, mas principalmente em que situações nós indicamos o uso de prótese peniana. Então, que é o objetivo aqui desse vídeo. Então, ao final, eu queria que você entendesse não só a questão da prótese em si, claro que é por isso que você está assistindo esse vídeo, mas como é que nós urologistas chegamos nessa tomada de decisão até indicar ou não uma prótese peniana e para você saber se é ou não o seu caso. E eu quero que essas informações ajudem você a chegar com o seu médico, com o seu urologista mais informado para tomar a sua decisão baseada em dados, em fatos e que você realmente possa receber o tratamento mais adequado. Bom, então aqui eu vou falar de prótese peniana, né? Então, desde a prótese inflável, a prótese maleável, quais são as diferenças e o que nós fazemos para tentar não chegar, né, a indicar uma prótese peniana, que eu acho que esse é o principal objetivo. Antes disso, os agradecimentos aqui. O usuário aqui não identificado, Futuro Pedagógico, ele fala assim, comentou no nosso vídeo sobre hiperplasia benigna da próstata e disse não tem como deixar de assistir até o final. Muito obrigada mesmo por compartilhar esses conteúdos tão importantes. Que bom que atualmente podemos ter acesso a esses conhecimentos de maneira bem fácil e quem desconhece não sabe cobrar. Quiçá futuramente com mais pessoas esclarecidas possamos cobrar o poder público tanto na cirurgia robótica como em outras inovações da medicina. Feliz por ter encontrado esse canal, nos incita a pesquisar saúde e energia para continuar buscando mais conhecimento. Muito obrigado pelas palavras, a intenção é exatamente essa, pegar um conhecimento científico, envelopar ele de uma forma muito clara de ser entendida e ajudar você a tomar a sua decisão. Esse é o propósito aqui do nosso canal. Bom, se você quer saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre o conteúdo que nós temos, se inscreva aqui no nosso canal, são mais de 700 vídeos sobre os mais variados temas urológicos, saúde masculina, próstata, rim, bexiga, ereção, câncer de próstata, hiperplasia benigna. Então, se inscreva aqui no canal, veja a playlist que faz mais sentido para você e também acesse o nosso blog. Tá? O blog é o www.clinicauroonco.com.br/blog ou basta escanear esses dois códigos de barra e você já vai chegar direto ali no nosso canal e no nosso blog. Se inscreva. Tá? Bom, vamos direto ao vídeo aqui. Então, disfunção erétil é um problema que afeta milhares de casais, milhões de casais, na verdade, no mundo inteiro, né? Então, é um problema que impacta a autoestima masculina, impacta também o convívio e o relacionamento dos casais. As causas são diversas, então, desde medicamentos que podem levar a uma disfunção erétil, o tabagismo, que entope as artérias do pênis, o álcool também, que pode levar a uma neuropatia, doenças cardíacas, uma pessoa que tem dificuldade de bombeamento sanguíneo, diabetes e também cirurgias como a própria prostatectomia em 10 a 15% dos casos. Bom, os principais motivos são pacientes acima de 45 anos, né, o diabetes, como eu já falei, o hiper ou o hipotireoidismo, algum problema na região genital também ou no testículo pode causar disfunção erétil, uso de drogas, né? Se você perdeu a ereção matinal também pode ser um sinal de disfunção erétil. Né? Se você não consegue sustentar ou ter uma ereção muito fraca durante a masturbação, isso também pode ser um indício. E se o início foi progressivo ou se foi um início rápido. É importante você chegar no seu médico sabendo um pouco sobre os graus de ereção. Então nós dividimos a ereção em 4 graus, do grau 1 ao grau 4, sendo que o grau 4 é o estado mais rígido. Então o grau 1 e grau 2 é aquele pênis que... O grau 1 não acontece nada, ele só fica um pouquinho mais longo, mas ele nem muda de posição. O grau 2, ele também não consegue penetrar, mas ele não fica com uma rigidez completa.
O grau 3 e o grau 4 são as ereções que são ditas funcionais, então o paciente consegue ter uma relação sexual com dois tipos de ereção. E para você entender como é que é o pênis se assemelha, eu gosto de brincar com meus pacientes, com aquele boneco de posto, né? Então o boneco de posto está ali sem nenhuma rigidez. Quando você joga o ar por dentro do boneco, o que acontece? Ele levanta, né? Então ele fica ali rígido, se movimentando. O pênis é exatamente isso, só que é um sistema hidráulico. Então ele está ali parado, quando você joga o fluido dentro dele, essa pressão do fluido faz com que ele fique ereto, fique rígido. Então é importante manter esse fluxo contínuo e é importante que o sangue não escape do pênis. Basicamente é isso. Tá? Existem 3 câmaras de pressão no pênis. Essas 2 aqui são as laterais, que a gente chama de câmara albugínea, né? Ou corpo cavernoso. Então é realmente a região do pênis que aguenta muita pressão, tá? E já uma outra câmara de pressão é a que envolve a glande, que chama corpo esponjoso, e ela é mais macia, então ela não vai receber tanta pressão quanto o corpo cavernoso. E o que interessa no final do dia é ter um corpo cavernoso que aceite, que receba uma pressão muito grande, tá? Então isso aqui é um dado muito importante para o nosso raciocínio. Bom, então vou explicar para vocês aqui nesse vídeo, que eu achei interessante, peguei aqui no YouTube. Então ele mostra exatamente essas 2 câmaras, vocês estão vendo aqui, né? A câmara de pressão que cortada, então perceba, o sangue entra bem pelo meio do pênis e conforme o sangue vai invadindo o pênis, ele vai levando um processo de vasodilatação. Essa vasodilatação ela é estimulada pelo próprio estímulo sexual, né? Então que vai mandar um sinal elétrico, uma corrente elétrica pela coluna do paciente. Esse sinal elétrico vai ser recebido pelo pênis e vasodilatadores, que são os neurotransmissores, eles são liberados dentro do pênis. Isso vai fazer com que, olha, aqui mostrando de dentro como é que acontece, esses vasos sanguíneos aqui, eles se dilatem e comecem a inundar esse espaço, esses buracos que ficam, nós chamamos de sinusoides. Conforme esses buracos eles vão sendo preenchidos com sangue, acontece uma compressão dos vasos sanguíneos na parte de fora do pênis, né, que é o que a gente chama de escape. Então diminui o escape, tá vendo? Essa região aqui, ó, ela fica mais estreita e o sangue não consegue sair do pênis com a mesma velocidade. Ele sai, mas não com a mesma velocidade. E isso leva a um processo de ereção hidráulica, né? Então que a gente chama, o pênis fica ereto por um mecanismo hidráulico. Na hora da detumescência, ou seja, quando o pênis deixa de ter a ereção, esse processo se reverte porque o fluxo cai dentro do pênis e aí o paciente consegue não ter mais a ereção. Esse vídeo aqui a gente vai ter que assistir aqui no próprio YouTube. Eu quero mostrar para vocês, ó. Então é um vídeo da Sociedade Europeia de Urologia, mostrando como é que funciona aqui a medicação, né? São as causas as medicações não, as causas de perda da função erétil. Então câncer de próstata que cresceu e infiltrou os nervos da ereção, um homem que passou por uma cirurgia e não foi possível preservar os nervos da ereção. Se você já passou por radioterapia, essa radioterapia também pode danificar os nervos que envolvem a próstata. Se você faz um tratamento com hormônios que bloqueiam a testosterona, o testículo também pode atrofiar. Isso pode levar a uma perda de função da ereção. O aumento benigno da próstata, embora não seja uma causa direta de disfunção erétil, mas ele pode levar a um desconforto urinário, uma piora da qualidade de vida. O uso de algumas medicações, como antidepressivos, tudo isso pode levar ao surgimento da disfunção erétil. Aqui, ó, prostatite também, que é uma inflamação crônica na próstata, que pode levar a uma destruição também do tecido ao redor da próstata. Aqui vou mostrar para vocês o uso de homens que fazem uso de anabolizantes, né? Então tem um nível de testosterona muito alto, o testículo acaba não produzindo, ele deixa de fazer uso do anabolizante, perde massa muscular e pode desenvolver também uma disfunção erétil. Problemas cardiológicos, entupimento das artérias, tudo isso pode levar a uma perda na qualidade da sua ereção. Bom, e os tratamentos, os principais tratamentos envolvidos aí na melhora da ereção, principalmente são os remédios, né? A bomba a vácuo, também a gente pode estimular o fluxo peniano, né? As injeções, basicamente são as injeções de vasodilatadores, o aconselhamento sexual, né? O psicólogo, o sexólogo pode ajudar bastante nesse sentido, e o uso de tratamento cirúrgico, né? Que são as próteses penianas infláveis
ou prótese peniana maleável. Então, a gente tem muitas opções aí de tratamento que podem ser empregadas nesses quadros. Mas primeiro é preciso saber qual é o grau, o quanto que você tem de disfunção erétil. E para isso existe uma escala chamada de IIFE5, que é um Índice Internacional de Função Erétil. É um questionário que é aplicado em todos os lugares do mundo. Tá? Ele tem 5 perguntas. Primeira é como você classifica o seu grau de confiança em conseguir uma ereção? Muito baixo ou muito elevado? Então você vai receber a pontuação. Segunda pergunta é quando teve ereções com estímulo sexual? Com que frequência essa ereção foi suficiente para uma penetração? Vai de 0 a 5. Terceira pergunta, durante as relações sexuais, quantas vezes você conseguiu manter uma ereção após a penetração? Vai de 0 a 5. Quarta pergunta, durante as relações sexuais foi difícil manter a ereção até o final da atividade? Também vai de 0 a 4. Né? E aqui quanto mais ponto você vai ganhando, melhor. Quando teve relações sexuais, quantas vezes teve satisfação? Também de 0 a 5. No final, nós vamos somar esses pontos e se você atingir de 22 a 25, você não tem disfunção sexual. E se você atingir de 1 a 7 pontos, você tem uma disfunção erétil grave. Então pode ser sem disfunção, leve a moderada, moderada e grave. Tá? Isso é o primeiro passo. Depois o urologista ele vai definir se é uma disfunção erétil primária ou secundária. Você sempre teve isso ou foi adquirida? Aconteceu com o tempo. Se ela acontece de forma geral ou só em determinadas situações. Qual é a intensidade e qual é a causa, se ela é orgânica ou se ela pode ser uma causa somente psicológica. E aí, baseado nisso, nós vamos escolher as 3 linhas de tratamento, que podem ser remédio, podem ser as medicações injetáveis e podem ser a prótese. A prótese é o que a gente não quer chegar, né? Que é o tratamento que é definitivo. Uma vez que você coloca a prótese, é a última linha de tratamento. Tá? Então a gente sempre tenta mudança de estilo de vida, controle de comorbidades, medicação injetável e, em último caso, a prótese peniana. Alerta aqui para você, nada de automedicação, essas informações aqui são apenas de cunho educacional. Então não use nenhum tipo de remédio baseado somente nessas informações. Procure o seu médico, tá? Seu urologista. Vamos em frente. Bom, isso aqui é para mostrar para vocês como é que funciona o mecanismo da ereção. Então, o sinal elétrico ele sai do cérebro, ele é conduzido pelos nervos que vêm lá da coluna, entram no pênis e esse sinal elétrico ele vai levar a um processo de vasodilatação. Ele vai liberar o que a gente chama de neurotransmissor, tá? Esse neurotransmissor é chamado óxido nítrico e ele cai na circulação sanguínea. O que esse óxido nítrico faz? Ele vai ajudar a liberar uma outra substância chamada GMP, que é o guanilil ciclase, que é o GMP, é uma sigla. Esse guanilil ciclase vai fazer com que os vasos sanguíneos se dilatem, abram seus poros e o sangue começa a vazar para aqueles espaços vazios que ficam no pênis, para aquela esponja. E isso vai levar um processo de inundação, a gente chama dos capilares, né? Então eles vão ficar inundados com o sangue e isso sim vai levar aquele aumento de fluxo que eu comentei com vocês lá atrás. Então esse é o mecanismo normal de ereção. Então o que acontece? O pênis, que eu gosto desse vídeo aqui porque ele mostra muito bem, ó, como é que funciona. Então aqui você tem o pênis flácido, né, como se fosse uma luva, e aí você injeta aqui o fluido dentro dele e a luva vai ficar ali ereta, igual um boneco de posto, né? Quando esse mecanismo não funciona, a gente precisa trapacear. Então, o que acontece? Existe uma enzima que chama fosfodiesterase, essa aqui, ó, esse verdinho. O Viagra e o Tadalafil, eles vão inibir essa enzima. E essa enzima aqui, ela é responsável por destruir o GMP. Então, quando a gente inibe essa enzima, que destrói o GMP, vai sobrar mais óxido nítrico, vai sobrar mais efetividade para o paciente ter uma ereção satisfatória. Então, essas medicações, elas não estimulam a ereção, elas vão ajudar você a ter uma ereção mais rígida. Basicamente é isso que elas fazem, tá? Basicamente é isso. Bom, vamos adiante. Bom, não funcionou, você tomou o remédio, ajustou dose, enfim, e o seu médico falou, olha, enfim, você não está tendo resposta, vamos tentar o plano B. Plano B é injeção. Tem várias formas de manipular. Então, tem o Trimix, que é o que eu uso com meus pacientes, que tem 3 drogas, a papaverina, a fentolamina e a prostaglandina. Então, essas medicações elas são vasodilatadoras, melhoram o fluxo sanguíneo peniano e aí você vai conseguir, na maioria das vezes,
ter uma ereção satisfatória. Acontece que nem todo homem, bom, aqui é como aplica, tá vendo? Bem na base do pênis, é super simples, o médico ensina você a fazer a primeira aplicação, mas o problema é que nem todo mundo vai ter uma resposta satisfatória. Então, para isso, para saber se você vai responder ou não, nós pedimos um exame que chama ultrassom do pênis, das artérias penianas, com Doppler colorido. O que esse ultrassom faz, né? Então aqui é um exemplo do exame, ó, em tempo real, a gente consegue injetar essa substância no pênis e avaliar a velocidade do fluxo sanguíneo. Porque se você já tiver um fluxo sanguíneo dificultado ali durante esse exame, então você vai ver aí ultrassom com Doppler, tem essas ondas aqui. O objetivo desse vídeo não é explicar para você, mas basicamente a gente consegue ver o fluxo sanguíneo dentro do pênis. Se esse exame já fala que você tem o fluxo sanguíneo comprometido, provavelmente você não vai responder muito bem à medicação injetável. E aí você já é um candidato a um implante de uma prótese peniana. Então, esse exame ele ajuda muito a saber se você vai ter ou não uma boa resposta à medicação injetável. E aqui existem vários padrões aqui de fluxo. A gente pode ter um fluxo lento, a gente pode ter um fluxo que a gente chama de escape, a gente pode ter uma velocidade sistólica, que é a velocidade com que o sangue entra no pênis diminuída. Então o médico é treinado para interpretar essas curvas. Aqui o meu objetivo não é cavar nesses dados, mas mostrar para você que existem critérios objetivos, que são essas curvas do Doppler, que nós avaliamos para saber se o seu fluxo é bom, se o seu fluxo é médio ou se o seu fluxo é muito ruim. Em alguns casos, a gente já passa direto da medicação para a droga. Então, atendi semana passada um paciente que é um diabético, já há 20 anos, ele já não estava respondendo aos remédios, e aí eu fiz um Doppler, ele queria insistir na medicação injetável, eu falei para ele que não funcionava, mas ele mesmo assim insistiu, e a gente fez o teste da medicação injetável, infelizmente não funcionou e eu indiquei a prótese peniana para ele. Nós operamos aí semana passada, ele passou comigo há um mês atrás e voltou semana passada, a gente já está com a cirurgia agendada. E aí vem a nova discussão, acho que a outra discussão, que é o tema desse vídeo, né? Que é quando indicar uma prótese peniana. Então acho que se você chegou nesse ponto, você já percebeu que a indicação de uma prótese peniana é muito criteriosa. E simplesmente é feito para os pacientes que não responderam aos outros tratamentos, né? Ou que não têm um fluxo adequado desde o início. E aí a questão é, qual a melhor? Prótese inflável, prótese maleável? O ponto principal é você entender que as duas próteses entregam a mesma coisa, tá? Então elas vão ajudar com que você tenha um pênis rígido. A grande diferença entre elas é o quanto que elas podem precisar de uma revisão no futuro, esse é um ponto, custo. Né? A prótese inflável ela tem um custo muito maior do que a prótese maleável e basicamente é isso, e o quanto que você quer um conforto estético de pênis flácido ali quando você não estiver usando, tá? Então a prótese ela é um material maleável com um fio de prata dentro dela, então ela não precisa ser retirada, ela pode ficar a vida toda. Nós ajustamos a prótese para o tamanho de cada pênis, então existe uma medição que é feita antes e durante a cirurgia. Essa prótese ela pode ser implantada através da bolsa escrotal ou através de uma pequena incisão na base do pênis. Então é praticamente imperceptível, os próprios pelos pubianos já cobrem ali a cicatriz da prótese. E essa aqui é a prótese maleável, ela é super simples, não dá problema, é basicamente virar e apontar para frente. Essa aqui é a prótese inflável, deixa eu pegar aqui para vocês tenho aqui um modelo que eu uso aqui no meu consultório. Essa aqui é a prótese inflável, tá? Então ela tem 3 volumes, então você vê aqui, isso aqui são os 2 volumes, um em cada corpo cavernoso, tá? Então a gente coloca, isso aqui fica assim caído, isso aqui fica na bolsa escrotal do paciente, então isso aqui ele vai bombear e vai conseguir aqui a rigidez, ele controla a rigidez, e esse outro aqui é um reservatório que fica implantado dentro do abdômen. Então isso aqui fica invisível, o paciente não vê. O que ele vê, o que ele sente é só aqui a prótese inflável, isso aqui é o que fica para fora, né? Ou seja, dentro do pênis, como se fosse uma prótese de mama. Isso aqui é o que fica na bolsa escrotal, tá? E aqui é o reservatório. Então esse líquido é bombeado do reservatório para a prótese, vocês já vão ver aqui na animação, do reservatório para a prótese, e depois existe uma válvula aqui para desinsuflar, a gente ativa e a prótese vai murchando automaticamente ou com uma discreta pressão aqui do paciente. Então vejam, ela já praticamente
voltou para dentro, certo? Então aqui, interessante, né? Vamos seguir aqui a nossa apresentação. Bom, esse aqui é um mecanismo para mostrar para vocês da prótese semirrígida, né? Que ela é flexível. Então deixa eu... Então, basicamente é uma haste. Quando o paciente quiser apontar para frente, ele aponta. Quando ele quiser apontar para o lado, para ficar discreto. Então, é muito simples de usar. É uma prótese assim, muito estável, muito segura. Os materiais evoluíram bastante. Então, sempre os pacientes ficam, inflável é melhor. Não, no fim das contas, eu acho que as duas próteses são muito boas, tá? E para aquele paciente que tem pouca destreza manual, às vezes é um paciente muito idoso, talvez essa maleável é melhor do que a inflável, porque ele não está tão preocupado com estética e ele não tem tanta destreza manual. Já essa prótese aqui que eu vou mostrar para vocês é uma prótese inflável, que é essa que eu acabei de mostrar, o reservatório aqui, ó. Aqui a bombinha que fica embaixo da pele da bolsa escrotal e aqui aquelas duas câmeras que eu mostrei para vocês no vídeo, tá vendo? Então aqui vocês veem como é que funciona. Então, bem interessante, né, esse mecanismo aqui de ação. Esse aqui é o meu último vídeo para mostrar para vocês como é que é o processo de detumescência. Ó. Então, aqui o paciente, na hora que ele vai... Deixa eu voltar aqui. Ó. Vamos assistir esse vídeo na tela cheia, que eu acho que vai ficar melhor. Então, vou voltar aqui. Ó. Então, o paciente, ele sente embaixo da pele do testículo, então ele bombeia. O líquido vem lá do reservatório que está dentro do abdômen e é bombeado para dentro aqui da prótese, tá vendo? Ó, é bombeado aqui para dentro. Então ele tem a relação sexual dele normal, ao final ele aperta um botão aqui na lateral, esse líquido ele vai ser drenado aqui da bolsa, da prótese e vai ser redirecionado para o reservatório, tá vendo? Aí ele finaliza e o pênis fica flácido. Então esse basicamente aqui é o mecanismo da prótese inflável, certo? Bom, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, me apresentar aqui para vocês, sou o Dr. Bruno Benigno, urologista, um uro-oncologista especializado também em reabilitação masculina, sou diretor da clínica Uruonco e um dos urologistas aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Se você chegou até o final desse vídeo, eu espero realmente que você tenha entendido um pouco mais aí sobre o implante de prótese peniana, quais são as indicações e eu espero que essa informação tenha ajudado. Nós temos uma brincadeira aqui no canal, que quem chega até o final escreve aqui no comentário, eu cheguei até o final e coloca a palavrinha-chave desse vídeo, vai ser prótese inflável. Então é só escrever aí, prótese inflável, eu cheguei até o final, eu vou ler seu comentário, vou responder, manda a sua dúvida, manda a sua pergunta, que vai ser um prazer interagir aqui com você. Bom, aqui seguem os nossos contatos, www.clinicauruonco.com.br e o meu Instagram, Dr. Bruno Dr_Benigno. Vai ser um prazer interagir com você nas nossas redes sociais, aqui no canal. E eu espero que o nosso conteúdo ajude bastante você a tomar a sua decisão junto com a sua equipe médica. Mais uma vez, muito obrigado aí a todos vocês e até a próxima.